da sua fé. Suas obras não influenciariam Deus, nem o coagiriam. O monge Lutero costumava contar que formulou a doutrina com base na carta de São Paulo aos Romanos. Uma frase do texto bíblico lhe chamava especialmente a atenção: o justo viverá pela fé. Em janeiro de 1521, Leão X excomungou Lutero. No decorrer dos séculos, as duas igrejas trocaram violentas acusações. Católicos taxavam os luteranos de omissos, diziam que se mostravam passivos diante do sofrimento alheio por não acreditarem nas boas ações. Luteranos, em resposta, insistiam que os católicos duvidavam da graça de Deus porque impunham condições humanas para a salvação. Foi há menos de 4 décadas que as distâncias começaram a diminuir. Em 1967 criou-se a Comissão Mista Internacional Católico-Luterana, que desde então se reúne periodicamente para analisar pendências teológicas. Há 2 anos o grupo finalizou a declaração que deverá ser assinada. Trata-se do primeiro documento entre os muitos produzidos pela comissão que receberá o aval de representantes tanto do Vaticano como dos representantes luteranos. Com o acordo, atenção agora como a notícia termina, com o acordo ambas as partes, preste atenção, católicos e protestantes, com o acordo ambas as partes passam a professar que, atenção, a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Atenção, está dizendo que isso é um acordo, que católicos e protestantes agora vão professar isto. Mas espera um pouquinho, os protestantes nunca professaram outra coisa. O que está acontecendo então? A Igreja Católica Apostólica Romana oficialmente está admitindo então que errou, que a salvação não é obtida pelas obras, pelas boas obras. Atenção, de acordo com o acordo, ambas as partes passam a professar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Segundo, só se chega à salvação pela fé. Muito bem. Terceiro, embora não levem à salvação, as boas obras são consequência natural da fé. Em outras palavras, o verdadeiro cristão faz boas obras não para se salvar, mas como um testemunho de fé. Foi tudo que a igreja protestante sempre pregou até hoje. E agora a igreja católica vai assumir que estava errada e vai passar a pregar nas suas igrejas isto agora. Porém, essa notícia que parece ótima, excelente, que parece muito boa, na verdade está encerrando ainda alguns problemas muito graves. Por exemplo, a salvação decorre da graça, muito bem, da graça de Deus e não das obras. Esse ponto é gravíssimo e eu quero ver como é que a Igreja Católica vai resolver a questão do purgatório, a questão da missa do 7º dia, a questão da missa pela intenção das almas. Eles vão ter que parar com isso, você concorda comigo? Porque a salvação decorre pela fé e não pelas obras. Eles não vão mais poder rezar missa em intenção da alma de ninguém. Então eu quero só antes de começar a discutir esses pontos aqui da notícia, eu quero, em primeiro lugar, apesar de ainda haver problemas, e nós vamos ver já já, eu quero glorificar a Deus por isso que está acontecendo, por essa mudança que está acontecendo, por essa admissão de erro por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que durante muitos e muitos séculos ficou exigindo das pessoas altas quantias em dinheiro para perdoar pecados, para arrancar almas de purgatório, para rezar missa em intenção das almas. Que durante muito tempo andou pregando que a pessoa, para ser salva, tinha que doar as propriedades para a Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar de tudo isso, eu quero glorificar a Deus por essa mudança, porque é uma mudança fundamental. É apenas o começo de uma mudança. E nós podemos garantir para vocês, esta obra, quem está fazendo é o Espírito Santo de Deus e a palavra do Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que o povo toma conhecimento da palavra, não se admite mais erro nem superstição. As coisas estão mudando.
Você vê que os padres estão cantando as músicas dos pastores. Você vê que as missas estão deixando de ser missas para virarem cultos. Você vê que a Igreja Católica Apostólica Romana passa agora a admitir que a salvação não é pelas boas obras, e sim pela fé. Antes de continuarmos, vamos ver um histórico importante. Vamos ver uma coisa importante. Com caneta na mão, pegue aí mesmo, anote na Bíblia. Eu quero te mostrar o seguinte, que quando Jesus mandou os apóstolos irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando ele deu essa ordem logo após a sua ressurreição, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, amém? E a partir daí o evangelho começou a ser pregado. Naquele início não havia Igreja Católica Apostólica Romana, preste atenção. Haviam pequenas comunidades. E esse foi o segredo do crescimento do evangelho. Porque Jesus, ele declarou o seguinte, lá em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu presente no meio deles. Amém? Então a igreja cristã primitiva não era católica apostólica romana, era simplesmente uma igreja cristã. Não existia igreja católica. E assim foi durante praticamente 300 anos, ou mais um pouquinho ainda. Durante 300 anos. Não havia, nos primeiros 350 anos, não havia essa denominação de Igreja Católica Apostólica Romana. Havia tão somente igreja cristã. Somente a igreja cristã, pequenas comunidades cristãs, bastavam 2 ou 3 pessoas para se ter uma comunidade cristã. Não havia igreja católica. Todos aqueles que sucederam os apóstolos, que sucederam Pedro, Tiago, João, Mateus, todos esses que sucederam Paulo, enfim, inclusive Tito e outros mais, que continuaram a obra de pregação do evangelho, eles nunca foram denominados católicos. Não existia igreja católica, havia igreja cristã. E muitos deles que viveram naquela época, seus nomes são conhecidos. Podemos citar, por exemplo, aqui, no primeiro século, houve um pregador chamado Cleto, que viveu no ano 69 da era cristã. Houve um outro pregador chamado Clemente, que viveu no ano 95 da era cristã, no primeiro século. Houve um outro chamado Justino, que viveu no ano 100. Viveu também um outro chamado Higino, que pregava no ano 139. E também um outro chamado Policarpo, que viveu no ano 155. Esses pregadores nunca falaram: eu sou católico, a igreja é católica. A igreja era cristã. E muitos outros ainda, como por exemplo Inácio, que séculos depois seria canonizado e as pessoas o tratam de Santo Inácio. Ele viveu no ano 110. Inácio nunca foi católico. Um outro chamado Irineu, que foi consagrado depois, canonizado como Santo Irineu, viveu no ano 180 da era cristã, nunca foi católico. Vicente, que depois seria chamado de São Vicente, foi canonizado, viveu no ano 310 da nossa era e nunca foi católico. Houve um chamado Silvestre, que mais tarde foi canonizado para São Silvestre, e ele nunca foi católico. Todas essas pessoas que viveram nos primeiros 300 anos, e olha que 300 anos é chão, é muito chão. Durante 300 anos não houve a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando chegou ali no ano 304, muitos bispos começaram a se reunir e começaram a desviar do evangelho, começaram a mudar o evangelho. Agora eu quero que você vá anotando essas datas, o que foi acontecendo nessas datas, para você ver como houve o desvio. Porque as pessoas pensam que a Igreja Católica Apostólica Romana estava lá desde o tempo de Jesus. Isso é mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana vai surgir muitos séculos depois e é um desvio do cristianismo. Assim como muita gente pensa que a reforma de Lutero foi um desvio do cristianismo, não. A reforma de Lutero foi um desvio do catolicismo voltando para o cristianismo.
Foi a reforma. E tanto é que Lutero estava certo que agora aqui nós estamos lendo que a Igreja Católica